Então, só para relembrar, né, a textura do solo, ela se refere à distribuição das partículas do solo por classe e tamanho e é determinada através de uma análise granulométrica. Conhecendo-se a textura do solo, pode-se estimar as demais características físico-hídricas do solo com uma relativa precisão, né? Olha só a próxima tabela. Então, essa tabela aqui, a gente tem a textura do solo. A partir da textura do solo, a gente consegue estimar valores médios de velocidade de infiltração básica, densidade aparente do solo, capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Então, se eu estou trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um projeto lá para o Nordeste, eu conhecendo a textura do solo, eu consigo estimar esses parâmetros para poder calcular o meu projeto. Então, a textura do solo ela tem uma grande importância, né? Depois, a outra característica físico-hídrica que eu coloquei ali, que é necessário para iniciar um projeto de irrigação, é a velocidade de infiltração básica. Então, eu coloquei aquilo ali que eu já tinha falado, né? Um solo seco, ao ser molhado, inicialmente absorve rapidamente a água. E depois a absorção se torna cada vez mais lenta até se tornar praticamente nula. Diz que a água chegou à sua velocidade de infiltração básica. Num sistema de irrigação por aspersão, a velocidade máxima de precipitação dos aspersores deve ser igual ou menor à velocidade de filtração básica da água daquele solo para que não ocorra escoamento superficial. E, em função dela, pode-se quantificar a capacidade do solo para absorver uma determinada lâmina de irrigação num determinado tempo. A densidade aparente, também conhecida como densidade global, é a razão entre a massa de solo seco em estufa, 110 graus centígrados, e seu volume total. Isso inclui os poros, onde vai ficar armazenada a água do solo. A umidade na capacidade de campo é a quantidade de água que o solo possui após ter descido toda a água gravitacional. O ponto de murcha permanente é a quantidade em porcentagem de água que um solo retém quando as plantas que nele crescem atingem um estado de murcha permanente, não voltando da turgidez, mesmo quando colocadas em ambiente saturado de vapor de água. É uma característica física do solo e não da planta. Quando a quantidade de água do solo está muito próxima ao ponto de murcha permanente, as perdas no cultivo são irreversíveis. Portanto, deve-se irrigar antes do ponto de murcha permanente. Então, agora vamos ver as características do cultivo. A gente já viu as características físico-hídricas do solo. Agora vamos ver quais são as características do cultivo que a gente precisa para poder iniciar o projeto de irrigação. O primeiro conceito que aqui a gente está revendo conceitos, né? Esse primeiro conceito que eu coloquei aqui é o conceito biológico da água do solo, depois o conceito novo, que é déficit hídrico admissível, e depois outro conceito relativamente novo, que é a profundidade efetiva das raízes. Vamos ver um por um. Então, o conceito biológico de água do solo divide em água supérflua e água admissível. Aliás, desculpe, em água supérflua e água disponível e não disponível. Então, a água supérflua é a água contida no solo acima da capacidade de campo. Então, ela se assemelha, né, àquela água que ela vai ser drenada, né, pela aquela água acima da capacidade de campo que vai ser perdida, né? Então, essa ela é chamada de supérflua, porque ela fica pouco tempo no solo. A água disponível, então, que esta é a que nos interessa, ela fica entre a quantidade de água contida no solo entre os limites da capacidade de campo
e do ponto de murcha permanente. Então, essa que está disponível para as plantas, né? E é essa que a gente vai usar no projeto de irrigação. A não disponível, o solo está tão seco que a planta não consegue retirar água do solo. Nem coloquei aqui, né? A água disponível do solo para as plantas está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. No entanto, devemos irrigar antes do ponto de murcha permanente, porque os danos do cultivo poderão ser irreversíveis. O menor conteúdo de solo, o melhor conteúdo de água do solo, na qual as plantas ainda não se ressentem pela falta de água, é o déficit hídrico admissível. Então, tem uma quantidade, tem um, um déficit hídrico que é admissível que a planta não se ressente, né? Então, a gente vai irrigar até a capacidade de campo e depois vai deixar secar a planta, usar a água até o déficit hídrico admissível daquele cultivo, né? O déficit hídrico admissível da cultura também é chamado de déficit hídrico tolerável, ou fator cultural admissível, ou coeficiente de disponibilidade, e é função do cultivo, do tipo de solo e da evapotranspiração. E varia de 30% a 60% da disponibilidade de água. Então, aqui eu coloquei uma tabela com déficit hídrico tolerável para os diversos tipos de cultura, né? E aqui ele está em porcentagem, eu chamei de F minúsculo. Aqui tem outra tabela, só que aqui ele está em decimal. Aqui outra tabela também. Depois, a gente tem a profundidade efetiva das raízes, que ela representa a profundidade do sistema radicular do solo, onde se concentra 80% das raízes do cultivo. E é essa profundidade a espessura da camada de solo a irrigar. Então, a gente vai irrigar só até a profundidade efetiva, né? Que é esta profundidade que se concentra 80% das raízes do cultivo. A profundidade efetiva das raízes depende da cultura e da profundidade do próprio solo. Então, cada cultura vai ter a sua profundidade efetiva das raízes. E, claro, se o solo tiver um horizonte de impedimento, tipo um horizonte argiloso ou uma rocha, então as raízes, a profundidade vai até ali, né? Então, aqui a gente tem uma tabela com a profundidade efetiva dos diferentes tipos de cultura. Então, observem que é um valor médio. Por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui, abacate, 60 a 90. Qual o valor pegar? Então, depende. Se eu quero um projeto mais econômico, né, eu vou pegar 60 centímetros. Se eu quero um projeto que ele... desculpa, eu falei errado, mas se eu quero um projeto que ele gaste menos água, eu vou pegar esse menor, né? Se eu quero um projeto que gaste mais água, eu vou pegar esse maior. Porque quando eu pego esse menor aqui, eu gasto menos água, mas eu posso ter um rendimento menor do cultivo, certo? Ou então, quando vocês conhecem aquela, a planta e vocês sabem qual é a profundidade daquele cultivo. Então, vocês vão usar o valor que vocês já determinaram, né, da profundidade efetiva das raízes. Aqui tem outra tabela, né? Mais tabelas. Agora, um conceito bem importante, né? Que é a lâmina de irrigação líquida máxima. O que é essa lâmina de irrigação líquida máxima? A água facilmente utilizável pelas raízes da cultura é dada pelo produto da disponibilidade total de água do solo, pela profundidade efetiva das raízes e pelo déficit hídrico tolerável. Essa é a lâmina líquida máxima, que se deve aplicar às plantas com determinada frequência para suprir as necessidades líquidas de irrigação da cultura.
Então, na verdade, ela é o que cabe no solo dentro daquela profundidade efetiva das raízes, né? Esta é a lâmina líquida máxima. Então, aqui está a equação. A lâmina líquida máxima vai ser igual a 1 sobre 10 sobre a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. Aqui os dois em porcentagem, tá? Coloquei aqui as unidades, vezes a densidade aparente, vezes a profundidade efetiva das raízes, vezes o déficit hídrico tolerável, em porcentagem. E também ressalto aqui que a profundidade efetiva das raízes está em metro.